os estudantes de cultura racional, salve para geral. Mais um vídeo aqui dando uma explicaçãozinha para aqueles que ainda não entenderam o que é cultura racional. Cultura racional é a única salvação que existe aqui no segundo. Salvação em termos, depois eu vou explicar por que salvação. Hoje eu vou falar logo. A salvação que a gente fala aqui não é uma salvação de você aderir a alguma crença, alguma seita e ser salvo e ir para o céu. Cultura racional não é religião, não é ciência, não é filosofia, não é seita, não tem doutrina, não tem sinagoga, não tem casas de pregações, não tem liderança. Cultura racional, ela não é contra nada, é a favor de tudo que existe aqui no segundo mundo, porque é a continuação de tudo que existe. As religiões, a ciência, as buscas, as pesquisas, tudo chegaram no nível e dali pararam. As descobertas que estão descobrindo aí de civilizações antigas não têm condições de dizer o que foi passado. E cultura racional vem para dar essa continuidade em tudo. Religiões que foi criada necessário, a morte foi necessária ser criada pela natureza. Então aqui a gente vai dar uma explicação. Que a gente estuda, qualquer um estudante também pode fazer isso, cada um faz da sua forma. O importante é fazer a propaganda do livro, do mundo racional, porque é para todos vir para esse conhecimento. A salvação que a gente fala é voltar para casa. O nosso habitat original. Planície racional, mundo racional. De lá onde todos nós viemos, né? E quem já pegou o livro tem um conhecimentozinho, já ouviu falar o conto da nossa vinda para esse segundo mundo, que forma, o que aconteceu, o que ocorreu, está narrado no primeiro volume. E ainda algumas partes algumas repetições no decorrer dos outros livros, na sequência. Ele vem sempre alertando, explicando de várias formas, de várias maneiras. E as pessoas falam que é repetido. Não é repetido porque no mundo existe várias civilizações de línguas diferentes uma da outra, né? Países, cada um com a sua linguagem. Então foi necessário ele fazer essa escrituração de várias formas, de várias maneiras. Aí dá a impressão que está repetindo, mas não é. Se você não entendeu de um jeito, você vai entender do outro, de uma outra explicação e assim por diante. E o contato com o livro, por quê? Porque o livro, ele vai, através da leitura, vai, como que se diz, vai baixando, vai desenvolvendo o habitante que está, né, desmaterializando o habitante, que é, no início de água e terra, ele ficou materializado. Então ficou 3 energias. A energia da planície era uma só. Então, ao descer, deslocar do mundo racional, aí começa aí a degeneração de tudo, né? A degeneração, aí acontece. Essa energia que era uma só da planície, ela se divide em duas, aí forma aí o elétrico e o magnético. Quando os corpos dos racionais, que era de massa cosmológica, de limpa, pura e perfeita, eles perdem esse corpo. Aí ficou só o corpo de energia. A energia é energia, por isso que é eterno. A energia não morre. E essa energia ficou materializada nas duas energias elétrica e magnética, ficou as 3. Aí no início da formação da máquina do raciocínio, formou-se a máquina do raciocínio, a qual está no ínfice do mesencéfalo, né? Ínfice do mesencéfalo, acho que eu falei certo. Ou epífise, ou glândula pineal. Mas no livro A Cultura Racional explica que glândula pineal é o corpo de energia.
existe a física na máquina, que é o corpo. Na máquina do animal irracional também existe a glândula física. Mas o livro trata da glândula pineal, que é o corpo de energia, é metafísico. Então, a gente vem dar uma explicação, porque tem um vídeo aqui do Manuel, depois eu vou jogar ele aqui para ele. Vai estar falando aqui algumas coisas. Eu sei que muita gente confunde, né? Por ter vindo aí das religiões, e as religiões pregaram que existe alma, pregaram que existe espírito. E o Manuel Jacinto Coelho, que é o autor, que veio, vestiu a roupa de bicho, teve coragem de descer dentro do buraco, né? E vestir essa roupa de bicho para trazer as informações do primeiro mundo. Ele veio de lá. É uma coisa que as pessoas não entendem. Eu acho que é um ser humano comum, pensador. Ele não veio preso na energia eletromagnética, porque o pensamento é da máquina. Magnético é a imaginação e elétrico é o pensamento. Então tivemos duas fases. No início, a primeira máquina a ser formada foi a máquina do raciocínio. A segunda máquina, nós temos 3 máquinas na cabeça. A primeira máquina a ser formada no início de Água e Terra foi a máquina do raciocínio. E a segunda, a máquina da imaginação. E a terceira, a máquina do pensamento. Certo? Então, a partir de 1935, quando o racional superior, acima de todos os raciocínios, ele veio e se apresentou na tenda Francisco de Assis. Muita gente já fica com o pé atrás quando a gente fala tenda espírita de Francisco de Assis, já pensa que é espiritismo, que é macumba, que é isso. Não. Ninguém conheceu o que era espiritismo antes, lá em 1900 e pouco antes. Antes de 1935, o espiritismo era feito bem diferente do espiritismo que atua hoje. Então, por ter o nível de ter alcançado o astral superior, então ele se apresenta ali. Tá? Aí, no decorrer dos estudos, vocês vão ficar sabendo por que entrou aí as religiões, e as religiões não tinham condições de chegar até o astral superior. Tudo isso aí é explicado no livro, nos mínimos detalhes. Então, o racional superior se apresentou na tenda de Francisco de Assis como Francisco de Assis e falou com o Manuel, que já tinha vindo, e o Manuel foi o único que foi preparado para trazer essa informação e o único que teve coragem de descer e, vamos dizer assim, vestir essa roupa de bicho, materializar. Mas ele veio com o raciocínio já ligado na origem, ele não estava desligado da origem, quer dizer, 100% o raciocínio funcionando, somente vestiu uma capa, né? Mas fora da energia eletromagnética. Agora, ao contrário, nós que perdemos o vínculo com o primeiro mundo, na descida, na transformação, 21 eternidade, nascendo e morrendo, e é onde entra a necessidade da morte. Foi criada, a natureza cria a morte porque, se ela não criasse a morte, nós estaríamos lá no início, na fase de monstro, monstrinho, monstrões, nem monstro, não ia ter nem monstrinho, nem monstrão, nem monstrondante, porque foi várias fases de monstro. Então, se não existisse a morte, nós estaríamos lá ainda. Aí não teria chance de voltar. Porque a natureza é de transformações. Nada se acaba, né? Tudo se transforma. Acabou uma vida, vai se transformar em outra vida e assim por diante. Como a energia ela vem degenerando, enfraquecido, acabou aquela vida, começou a nascer outra. Mas no início, como a energia ainda estava forte, ela começou a nascer monstro, monstrinho, monstrante, morria monstrão, nascia já um monstro mais evoluído, com olho, com boca, com nariz. Um exemplo, para as pessoas entenderem. E assim foi a fase de monstro, depois veio a fase da Era da Pedra, e aí veio a fase do povo sem instruções, aí veio a fase dos índios, e assim por diante, dos canibais. Nasci e morriam. E o habitante, que é o raciocínio, o corpo de energia, ele não morre, ele é eterno. Então,
Quando perde uma casa, aí eu entrei entre a morte. Aí esse corpo de energia racional, ele entrava em outro corpo. Uma casa nova e dava sequência mais evoluído. E assim foi, de civilizações e civilizações, lá da Era da Pedra, que moravam em buraco, em loca, né? O povo sem instrução, na era do povo que teve a fase também do povo que obedecia o mapa astrológico na palma da mão. E os que estão aqui foram os que desobedeceram e criaram o artificial. Aí é onde entra, nessa desobediência, entra a natureza, dá condições do pessoal do vácuo, astral térreo, astral inferior, quer dizer. Tem o astral superior, o astral térreo e o astral inferior. E esse astral inferior, a natureza deu liberdade por causa dessa desobediência. Então eles começaram a se manifestar para o povo aqui embaixo. E até então o povo não sabia nem o que era isso. Aí foi aí onde criou. Começaram a falar, pessoas começaram a ficar possuídas, que é isso, que é aquilo. E aí foi aí onde criaram alma e espírito. E então são esses seres do vácuo astral inferior, que é o Exu, que está citado no livro, que é o reino onde eles vivem de chifre, rabo e garfão. A missão deles é atormentar todos os físicos que não são, apertar. Tudo trabalha para o mundo racional. Apertar para que todos venham ao conhecimento. Na lapidação. A lapidação está em geral, como vocês estão vendo aí no mundo. É guerra, é ciúme, é briga, é um matando o outro, é um separando do outro. Tudo isso aí é lapidação. Tudo que é construído aqui é da natureza, nada é nosso. Porque o habitante verdadeiro, ele ainda está desconhecido de si mesmo dentro dessas máquinas, desse corpo que foi criado do nada, gerado do nada, no cruzamento dessas duas energias elétrica e magnética. Ao se extinguir os corpos, uma parte em cima da resina que derreteu virou líquida, virou o elétrico, que é a parte masculina. E a parte que torrou virou cinza e ficou essa terra que nós conhecemos hoje, é magnética, que é a parte feminina. Então, no cruzamento dessas duas energias gerou essas máquinas do bicho, por isso que é o termo chamado no livro bicho. Nós somos bicho porque estamos dentro dessa máquina. Bicho. Mas o habitante ainda é desconhecido de si mesmo. Então a morte foi necessária porque veja quantas eternidades nós estamos aqui nascendo no reino. E a partir de 1935, o racional superior desce e fala, fecha tudo, acaba tudo, e pede pro Manuel já fazer os livros em forma, né, para que os bichos do chão já estavam civilizados, já sabiam ler, já entendiam, já tinha vários livros do chão, do pensador do chão, né, foi feito o avanço da civilização, aprendendo isso, aprendendo aquilo, mas tudo isso aí é intuído, que a dona de tudo isso aqui é a natureza. Então a dona desses corpos aqui, dessa segunda vida, é a natureza. Por que não perdemos o direito de viver? Porque encerrou tudo. Fecha tudo. Quando ele falou fecha tudo, a missão espiritual ele estava falando em geral. Tá? E fechou tudo. A partir de 1935, o povo que atendia, que era o astral superior acima, de se retiraram, foram atender outras paragens em outros mundos aí acima, que com o tempo a gente vai ter ciência, como alguns já têm. E por falta de conhecer essa situação, de perceber que a natureza mudou de fase em 1935, aí entra o que? A natureza eletromagnética, ela perde o comando. Né? Então, a partir de 1935 entrou a natureza racional. A energia é uma só. A natureza está com uma energia só. Por que uma energia só? Para vincular novamente o habitante, que é energia racional. E para alimentar esse habitante dentro da glândula pineal é com a energia da sua origem. Então, por isso que em 1935 entra a energia pura, limpa e perfeita, que é a natureza muda de fase. Agora a fase é racional, energia racional, para que venha todo o seu conhecimento desmaterializado. Mas como muitos estão apegados à matéria, apegados
aos familiares, aos entes queridos, porque quando perde um ente querido, chororô danado, e um desmaia, outro quer ir junto, quando chega na hora não quer. Então, tudo isso aí é o segundo mundo provisório. Então, muita gente estão agarrado no segundo mundo provisório, querendo conquista no segundo mundo provisório, e o mundo provisório é um mundo ilusório, né? Um mundo que foi criado através de uma desobediência. Então, por isso que nesse segundo mundo não existe Deus. O Deus desse segundo mundo o primeiro Deus é a água. Porque sem a água não existia vida nesse segundo mundo, né? Aí não tinha como gerar essas máquinas sem a água. Então, e o segundo Deus desse segundo mundo é o Deus homem. Por que Deus homem? Porque quando as máquinas vêm com defeito, fica doente, onde eles vão parar? Não adianta reza, não adianta oração, não adianta nada, porque de 35 para cá não vai ser mais atendido. Antes existia porque quem atendia era o pessoal do astral superior. Então, de 35 para cá acabou. Então, no lugar da espiritualização ficou o quê? O magnetismo. O magnetismo é coisa ruim, é coisa negativa, já vê logo, magnético, má. Então, por isso que hoje muitos estão na igreja, ainda desconhecidos dessa mudança de fase, ainda perdidos ali, acreditando que ainda vai ser salvo ali. O que vai ser salvo? Se ele ainda não se reconhece, não sabe quem ele é, não sabe porque a sua existência em cima dessa terra, não sabe o que ocorreu. Por isso, entra aí a partir de 1935, Cultura Racional com os livros, em forma de livro, por quê? É a única forma que tem de desabitar, de desmaterializar o habitante lendo, porque as letras em forma, as palavras em forma de letras, as informações em forma de letra, contêm as energias racional. E o vídeo que eu vou colocar mais agora aqui é um vídeo do Racional Superior da Terra, que é o Manuel Jacinto Coelho Filho. Ele vai estar dando uma explicação. O vídeo é antigo, a imagem não está muito boa porque é antigo. E ele está entre nós aqui, né? Ele já saiu da roupa de bicho, mas continua com uma energia, porque é racional, é uma energia, está em todos os lugares e se apresenta e ajuda aonde há necessidade. Então a turma, os que ainda estão com o pezinho atrás, falam isso, divulgam isso, mas critica a cultura racional, mas o prejuízo é delas mesmo, porque se elas não se reconhecer, vão descer de categoria. O que é descer de categoria? Vai seguir a energia elétrica e magnética em deformação, porque ela está enfraquecendo. Então, a partir de 1935, não, quem morreu, quem perdeu a sua máquina, o seu corpo, não volta mais. Há uma exceção se caso acontecer algum estudante estiver estudando o livro e ocorrer de... É difícil, mas ocorrer de danificar a máquina e a máquina... Então ele ganha o direito de retornar e nascer de novo numa máquina nova. É para isso que só nessas condições. Mas aqueles que rejeitam, que não quer saber, que tá bom, eu tenho dinheiro, os barriga cheia, eu tenho dinheiro, não preciso nada disso, eu tenho casa, eu tenho carro. Saiba que você é comandado, a máquina é comandada por dois comandos. A máquina, você não é a máquina, você é um prisioneiro dentro da máquina. E é o pensamento e a imaginação, as informações vêm de fora para dentro. Quem manda? A dona que criou a imaginação, a dona que criou o pensamento, que é a mãe natureza. A mãe natureza é a energia elétrica e magnética descontrolada, ruim. Então ela perdeu o comando lá em 1935. Aí entrou nova. Então ela tem que desfazer todos os feitos dela, porque ela vai dar o comando na 22ª eternidade. E ela quer levar muitos com ela, como quadrúpede. E antes de descer como quadrúpede, aí vai subir no Exu, que é o eixo da galáxia Terra. Ali vai ficar uma temporada ali de... perdeu o vínculo, aí já não tem mais condições de desmaterializar o habitante, aí vai seguir várias eternidades aí para baixo de transformações de bicho, de cachorro, de jacaré, de elefante, de cobra, todos os bichos que existem, todas aí para baixo, tá? E vai ser um inferno verde. Quadrúpede, cachorro, gato,
enfim, urubu, abutre, os aviários também vão descer nessas categorias aí. Então, é isso, cultura racional é isso. Então, assim, a cultura racional ela tem explicação, tem básica, tem lógica, né? Tem provas e comprovações. Elimina, assim, os mistérios, os enigmas, os finitos, os transfinitos. A gente vai ser conhecedor de tudo. Perdemos 7 partes para formar esse segundo mundo. Uma virtude foi para o Sol, outra para a Lua, para as estrelas, água, terra, animais e vegetais. 7 partes do porquê nós éramos limpo, puro e perfeito. Ao se desmaterializar no início de água e se extinguir em cima do início de água e terra, perdemos nosso corpo cosmológico de massa pura, limpa e perfeita e eterna. Ela se desfragmentou e virou os artistas, o causador da segunda vida aqui. Mas para esse ponto tem que estudar aí o livro, vão chegar nesse conhecimento. Ok? Agora vou colocar aqui o vídeo do Manuel e encerrar o vídeo e agradecer a todos pela atenção. Né? Que a gente faz isso não para se exibir, não para mostrar, porque é o dever de todos os estudantes, aqueles que já se reconhecem, fazer o bem sem olhar a quem é. É aí onde entra amar o próximo sem segundas intenções, sem olhar a quem, como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Essa é a palavra. E tem outra palavra assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é esta, só existe uma. É o primeiro mundo que deu causa ao segundo mundo. Que nós somos habitantes do primeiro mundo, estamos materializados, desconhecidos de nós mesmos. Então no livro diz lá, a maior joia desse segundo mundo é o se reconhecer. Se reconhecer, voltou para casa. Entendeu tudo. Mas para isso precisa os estudos para a desmaterialização da energia que está dentro do vácuo, do espaço cósmico, dentro da glândula pineal. É para a desmaterialização. Por isso estão os livros. Os livros não é para ficar mais inteligente, porque o pensamento não foi feito para acertar. A imaginação foi feita para lapidar o pensador. O pensamento, se ele fosse feito para acertar, há milhões e milhões de milênios que esse mundo já estaria perfeito. Mas como não foi para acertar, hoje está aí o caos, a falência moral, física e financeira e as guerras. Por quê? Quanto mais pensam, mais divisões, mais guerra. Porque o homem quer ser dono disso, saber dono daquilo que construiu isso. Isso aqui tudo é da natureza. As máquinas, a ferramenta, tudo que é construído aqui, prédio, avião, enfim, tudo que é construído é dela. A única coisa que não é dela que está dentro aqui, e ela está tentando, porque mudou de fase agora, é natural, então ela vem com essa lapidação, tsunami, enchente, frio demais, frio de matar, para apertar todos, para que todos venham para o livro, para voltar para casa, para o primeiro mundo, que esse segundo mundo vai fechar o buraco. O segundo mundo, outra coisa, está dentro do buraco. Esse universo que a gente conhece, foi nós que criamos, está dentro do buraco. O mundo racional está muito além, né, fora do buraco. E o buraco é o terreno da planície racional onde desce. É uma erosão, cria-se o buraco. Então tá aí, pessoal. Vou soltar aqui o vídeo, né? Vamos ver se vai dar certo. E é isso aí. Um salve para o geral. Valeu a todos. Um excelente sábado para todos nós. Mestre, o que o senhor tem a nos dizer? Muita coisa. A fase do pensamento terminou em 1935. E o pensador perdeu o direito de viver. É por isso que está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, destruindo os pensadores. E o AIDS e o câncer incurável que está destruindo os pensadores, e os males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões,
os furacões, os tufão, os maremotos, enchentes e uma infinidade de maltratos da natureza. Em Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul, não tinham nem água para beber. Depois, enchente, que chegou a ficar casas submersas. E no Brasil, nunca teve terremoto. No Rio Grande do Norte, assistimos um terremoto. E na África, caiu geada, tudo porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. Caiu geada e nos Estados Unidos, frio de matar. E enchentes por todas as nações do mundo. E sol de ninguém aguentar mais o calor. Morrer de calor. Como assim aconteceu na Turquia e nos países árabes. Tudo porque a natureza mudou de fase. E para que a humanidade passe a se conhecer, tem que estudar a cultura racional. Para poder voltar ao seu estado natural, que é de energia eterna, com o seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E para acabar com essa violência, com esse terrorismo que já chegou até aqui no Brasil, todos têm que desenvolver o seu raciocínio e por isso está aí a energia racional tratando de desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. Então acabará os males da humanidade. Para terminar os males da humanidade, a pessoa tem que raciocinar, porque o raciocínio une e o pensamento divide. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E no raciocínio está a concórdia, todos estão concordando com todos. Então vamos caminhar para a concórdia. Então, é isso aí, pessoal. O pensamento ele divide, o raciocínio ele une, porque a unidade é uma energia só. Estamos presos nesse campo eletromagnético. O elétrico é aparente de bom, aparência de bom. É o externo, é o tu. E o eu é o magnético, é aquele lá dentro, que ninguém vê. O tu é o tudo que se vê, é o elétrico. E o magnético é o que está escondido, é o dentro, é o interior da pessoa. Às vezes a pessoa, por um exemplo, vai cumprimentar uma pessoa, dá 3 tapinhas nas costas, aí mostrando o eu, o externo. O tu quer dizer. O tu é externo.
Ô, fulano, dá 3 estrelas. Mas o magnetismo lá dentro fala, detesta essa pessoa. Então esse aí é o magnético. É o eu. Muita gente faz confusão com o primeiro eu, que é o corpo de energia. Mas ela acha que o meu eu é isso, o meu eu é aquilo, mas ela está com o eu magnético. Porque se não se ligar na energia racional, não tem condições de desmaterializar o eu, que é o corpo de energia, o primeiro eu, vamos dizer assim, que é do primeiro mundo, que é o habitante, é o corpo de energia. Esse eu é que precisa ser desmaterializado. Agora o eu magnético é da máquina e o tu elétrico é máquina, onde eles diz viver de aparência é querer ser aquilo que não pode ser, porque a máquina foi criada provisoriamente para que o habitante se reconheça. Esse é o verdadeiro eu. Então muitos ainda estão confusos, presos no eu da máquina, que é o magnetismo. E o magnetismo está enganando muita gente aí. Ah, meu eu é isso, meu eu, mas essa pessoa não se reconheceu ainda, não sabe quem ela é, não sabe porque a existência dela em cima dessa terra, como é que ela veio e como é que ela vai voltar. Onde que vai conseguir isso? Onde que está a base de tudo isso aí? Onde que está essas informações? A base é o primeiro mundo, com provas e comprovações, infinitas provas e comprovações de quem és tu, que é a pergunta com racional superior acima de todos os raciocínios feitos para todos nós. Quem és tu, que a ilusão é tanta, que é incapaz de definir o seu eu. Aí as pessoas se confundem com o eu magnético, que é o interno da máquina. São duas energias, o elétrico e o magnético, onde cria esse campo eletromagnético. Estamos presos dentro dessa bolha, dentro do buraco. Água em cima, água embaixo, água para os lados. Uma bolha. Então, cai por terra todas essas mentiraiadas que é feita pelo pensador, principalmente questão de NASA, não vou entrar em detalhe, depois vocês vão entender. Questão da forma da terra, que é isso, que é aquilo. Enfim, aí vocês vão ficar senhores de si, reconhecendo a si mesmo, voltando para casa. Mas para isso tem que fazer por onde? Qual é a primeira atitude de cada um? A vontade sempre foi livre, desde o princípio. Tivemos vontade de entrar numa parte e gostamos dessa parte, começamos a passear em cima dessa parte e começamos a fazer o progredir em cima dessa parte. Fomos alertados várias vezes e achamos que ia muito bem, como até hoje. Muitos a gente anuncia o livro, estão achando que está bem, que eu tenho dinheiro, sim, sou aposentado, já não tenho mais, estou bem, tenho casa, tenho chácara, tenho carro, tenho dinheiro, estou bem de saúde. Mas isso aí não leva de volta para casa. Vai fazer você descer o inferno verde. O inferno verde não tem mais chance nem recuperação de retornar. Aí a única vai ter que seguir toda a hierarquia para baixo, sofrendo. Se aqui em cima já é o sofrimento, imagina na 22ª eternidade. Tá aí, mais um vídeo aí para vocês, bem explicado. Mais informações, pegue no livro. E o livro tem um emissário acompanhando todos aqueles que iniciam no livro. E dando sequência, sempre vai ter um emissário acompanhando a nossa leitura e os nossos estudos. Os estudos é para estudar, porque para saber passar o próximo, tem que saber, não é só ler. Aquele que só lê aleatoriamente, título de curiosidade, ele não vai saber nada, nem ele vai entender nada, vai vir uma confusão. Porque ainda no início do livro, da leitura do livro, vai vir um sono, vai vir uma coisa. O primeiro dia que pega no livro, vem um sono porque começa já em contato com a energia pura, ela começa a dar uma tranquilidade, uma calma, no eu, no corpo de energia, porque ele é o pensador. Por isso que foi feito a imaginação para lapidar o pensador, e o pensamento foi feito para lapidar o pensador, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento é uma ferramenta, a imaginação é outra ferramenta da natureza. E o corpo, a máquina, é ferramenta da natureza. Então a natureza vai trabalhar na firma tal, vai trabalhar, vai ser engenheiro, vai cursar isso, vai cursar aquilo, é a máquina. O habitante é prisioneiro. Salve para todos, salve para geral.